Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, vindo de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Rancho do Leite. Produtos agropecuários e assistência veterinária. Trabalhamos com as melhores marcas e produtos veterinários do mercado. Trabalhamos com exames, ultrassom, cirurgias, transferência de embrião. Rancho do Leite, o braço forte do amigo produtor. Localizado em 4 Pontes, Rua Bagé, 354 Centro. Boa noite. Hoje é 8 de julho de 2024 e está no ar o Conversa com Leite, o nosso encontro semanal de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análises de mercado. E nesta noite fria, típica de um inverno no sul do Brasil, cabe fazer algumas reflexões a respeito de um tema que é de extrema importância para a produção leiteira, que impacta diretamente no resultado financeiro, na eficiência das vacas como um todo e que também é, de certo modo, um reflexo direto da resposta imunológica, do desempenho reprodutivo de toda a ordem e também da longevidade dos nossos animais. O quanto nós conseguimos fazer esses animais serem lucrativos, explorando a sua capacidade genética em leite, fazendo expressar o seu mérito genético em produtividade, sem perder, logicamente, os pilares do funcionamento de toda esta cadeia, que são animais que respondem em volume, sem perder saúde, reproduzindo e tendo uma vida longa, produtiva, longevidade, que para o sistema e para a valoração de leite e carne do Brasil são tão necessários. Falo sobre eficiência alimentar. Ao longo do tempo, o Conversa com Leite já falou de forma segmentada sobre diversos itens que impactam na eficiência alimentar
mas falados especificamente em assuntos únicos, seja a saúde da glândula mamária, na contagem de célula somática, sobre micotoxicoses, recordo que já foi falado amplamente aqui, também sobre a transição, pelo menos 3 ou 4 episódios foram dedicados. E considerar o resultado da eficiência alimentar passa necessariamente por estas disciplinas que eu citei. E vale, por que não, neste momento onde nós estamos bem posicionados do ponto de vista de mercado. Hoje o preço do leite no Brasil, todos os estados trabalhando de uma forma muito uníssona, quase todo mundo nesta mesma tendência, pagando de forma justa o preço do leite, e um momento onde, em maior ou menor grau, nós temos menos impacto do estresse térmico. Portanto, para o bolso está bom, para a vaca do ponto de vista de ambiente. Se não está bom, está muito melhor do que quando nós enfrentamos as agruras dos verões, das épocas quentes. É, portanto, um momento de aprofundarmos nestas reflexões. Como fazer a minha vaca responder mais em leite em proporção ao que elas estão comendo? Talvez uma grandeza muitíssimo importante antes de falarmos de eficiência alimentar é justamente conhecermos e zelarmos pelo consumo otimizado de matéria seca, que vem a ser o alimento, descontando-se a umidade que naturalmente ele tem. Quanto mais consumo, teoricamente, mais produtividade nós teremos. Se bem que nem sempre a otimização de consumo estará entrelaçada com a otimização da eficiência alimentar. São disciplinas diferentes, mas sempre que eu tiver um consumo otimizado, é sinal de que as minhas vacas, primeiro, estão tendo alimentos de qualidade. Entendemos que, pelo menos do ponto de vista de apresentação, palatabilidade, quantidade de fibra fisicamente efetiva, qualidade de mistura, nós estamos bem posicionados. É óbvio que pode haver alguma distorção do ponto de vista de balanceamento de nutrientes, mas se existe uma distorção que não está necessariamente comprometendo o consumo. Então, sempre primar por um consumo otimizado de matéria seca, sem dúvida nenhuma, é um indicativo de que nós estamos no caminho certo quando o assunto é buscar aumento de produtividade, de média e, por consequência, ter todos esses reflexos positivos que são, de certo modo, relacionados com produtividade, que é uma vaca saudável, uma vaca reproduzindo. Uma vaca doente, uma vaca que patina na reprodução, sem dúvida nenhuma não será lucrativa e, normalmente, não é produtiva por muito tempo. Portanto, gente, quando fala-se na otimização de consumo, antes de falar da eficiência alimentar, precisamos entender que consumo oscila conforme o tempo da lactação desta vaca, conforme o sistema de produção que ela está submetida, no que diz respeito a manejo alimentar, quantas horas de acesso ao alimento essa vaca tem, por exemplo, quanto espaço de coxo, qual a qualidade e a condição do ambiente onde ela está passando as suas horas de ócio, suas horas de descanso e ruminação. Esta vaca está deitando bem, deitando mal? Enfim, existe ou não exposição a sol? Se ela está pastando ou simplesmente em piquetes aonde ela está liberada para descansar, quais são as distâncias que ela percorre? Enfim, uma série de pontos que vão impactar na quantidade de alimento realmente ingerida pelo animal. Mas, sobre consumo, nós dedicaremos um outro programa e entendo que trazendo sim um especialista nessa área para poder detalhar mais sobre suas variações, sobre os seus pormenores. Mas hoje, o objetivo meu com todos vocês é
aprofundar um pouco da nossa análise num conteúdo teórico sobre eficiência alimentar. Quantos litros de leite ou quilos de leite as minhas vacas me entregam para cada quilo de matéria seca que elas ingerem? Voltando, me repetindo no que já disse hoje, matéria seca, quantidade de alimento ingerida menos a umidade que este alimento contém. Por exemplo, falemos agora de um pré-secado que tem 50% de matéria seca. 500 gramas é alimento, é fibra, é os açúcares, os carboidratos, os lipídios, a proteína, os minerais. E o outro 50% é água, é umidade. Eu desconsidero essa umidade e para 1 quilo de pré-secado em matéria original com 50% de matéria seca, ele tem apenas 500 gramas que contam para essa nossa matemática que origina esta grandeza que precisa ser conhecida, precisa ser controlada por todos nós, tanto produtores quanto técnicos. Estes 500 gramas de matéria seca de pré-secado, quanto originou em leite? Quando eu faço esse raciocínio, somando-se não apenas o pré-secado que tomei como exemplo, mas todos os alimentos que estão oferecidos para as vacas, elas comeram 20 quilos, 25 quilos de repente de matéria seca? Pois bem, se estas vacas comeram 20 quilos e eu estou falando de uma eficiência alimentar de 1 litro e 500 ml ou 1,5 kg de leite para cada quilo, é o mesmo que dizer que 20 quilos de matéria seca me entregam 30 quilos de leite. Eficiência de 1,5 quilos de leite para cada quilo de matéria seca. O que considera-se, do ponto de vista nutricional e de manejo, um bom resultado quando analisamos rebanho? Justamente este exemplo que comentei com os senhores agora. Se nós estamos falando de um rebanho que de janeiro a janeiro, independentemente do DEL, consiga me entregar 1,5 quilos de leite para cada quilo de matéria seca, eu considero um resultado muito bom. A eficiência de 1,5 quilos, quando se analisa média de rebanho, independentemente de DEL, sempre será uma boa meta a ser buscada. Por que eu falo boa meta? Porque quando nós consideramos de janeiro a janeiro, a todo tempo, inverno, verão, DEL 150, DEL 230, imaginar um ponto com vacas aglomerando-se em terço inicial, outro ponto com vacas mais perto de final de lactação. Com esta oscilação de DEL, nós encontramos eficiência alimentar média durante o ano de 1,5 quilos, certamente nós estamos falando de uma fazenda muito equilibrada em resposta. Portanto, esta é, meus amigos, uma meta a ser buscada. Observe que eu comento aqui duas grandezas que precisam ser postas na mesa quando a gente fala de eficiência alimentar. Primeira delas, verão. Verão contra inverno. Quando nós temos sistemas de produção, especificamente casos de fazendas que não estão tendo sucesso no combate ao estresse térmico, sobretudo nas questões de conforto e ambiência, é provável que a eficiência alimentar média destas vacas nos períodos onde o estresse térmico é mais acentuado caia muito. Porque, como aqui já foi dito no microfone do Conversa com Leite diversas vezes, o calor complica o sistema imune das vacas, ativa a primeira linha de defesa, que é glicose dependente. Então veja, a mesma glicose que faria a lactose, que é a parte higroscópica do leite, tentando simplificar, é aquilo que vai fazer o volume de produção na glândula mamária, uma vez que esta lactose está sendo produzida em níveis menores, é óbvio que nós teremos menos produção de leite e aquele nutriente que foi ingerido, que entrou na conta da matéria seca, foi para o metabolismo da vaca e ao invés de virar lactose e virar leite, vira glicose para atender macrófagos e todas as células de primeira linha de defesa,
esta vaca inflamada com sistema imune ativo, superativo neste caso, certamente não entregará 1,5 kg de leite para cada quilo de matéria seca. Portanto, este ponto precisa sempre ser levado a termo quando nós analisarmos a nossa realidade de produção. Quando a gente considera inverno e vê que as vacas estão mais responsivas, normalmente a gente tem essa impressão. Inverno tem uma concentração de partos, normalmente é assim, e as vacas, por estarem, entre aspas, frescas de leite, estão me devolvendo mais produtividade. Isto sim acontece. DEL influencia na capacidade de resposta da eficiência alimentar, mas importante considerar que nas épocas onde a pressão do estresse térmico é menor, o dreno imunológico de glicose e outros nutrientes além dela vai derrubar leite, vai derrubar a eficiência alimentar. Portanto, aprendamos a fazer juntos essas contas. Qual que é a matéria seca que a minha dieta oferecida entrega para os animais? É 20, é 23, é 27 quilos de matéria seca uma pela outra? Todas as vacas do rebanho ou por lote? Conhecido o consumo, lembrando que é sempre bom a gente mensurar sobras para ter o mais próximo possível do consumo real e este consumo real aplicado nesta matemática. Número de litros de leite do lote ou do rebanho dividido pela ingestão de matéria seca do lote ou do rebanho, para que eu consiga fazer na minha realidade esta comparação. Pois bem, qual é o consumo no verão e a eficiência alimentar do verão ou de épocas quentes, contrastando com os dias de inverno, tais quais este em que nós estamos falando. Hoje é um dia de temperaturas médias que oscila, obviamente, cada lugar desse nosso Brasil, mas que especificamente no sul, no oeste do Paraná está um dia interessante para a amplitude térmica, para a normotemperatura das vacas. Elas estão bem no dia de hoje. Logo, nós admitimos que a eficiência alimentar das vacas nestas condições será um tanto quanto melhor. Não sabemos estatisticamente, percentualmente quanto, mas é óbvio que as vacas por temperatura no inverno, numa amplitude que obviamente durante o dia oscila, mas falamos de temperatura média aí na casa dos seus 12 a 15 graus, certamente não lhes roubará eficiência, quantidade de leite por quilo de matéria seca consumido. E quando nós eliminamos essa questão, ou contrastamos na realidade da nossa fazenda a eficiência de verão contra a eficiência de inverno, nós também temos que levar um outro ponto a termo quando esperamos a resposta das nossas vacas, que é qual o momento de lactação que elas se encontram. Lembrando que todas as vacas em terço inicial, nos primeiros 60 dias, quando a gente fala de primípara, de repente 90, mas enfim, o terço inicial compreendendo matematicamente uma distribuição equiparada, os primeiros 100 dias. Estas vacas, por razões hormonais, por razões de neurotransmissores e uma série de detalhes que no dia de hoje não vamos aprofundar, mas que já foi em outros episódios do Conversa com Leite o objeto da conversa, estas vacas têm a tendência de destinar majoritariamente seus nutrientes pós-homeostáticos. O que seria essa pós-homeostase? O metabolismo de base atendido, o que for superavitário nisso, vai necessariamente para a produção de leite. E a lógica é que a eficiência alimentar do terço inicial exceda 1,5 litro para cada quilo, aonde a gente espera alguma coisa em torno de 1,8 litro em média para as vacas de terço inicial. Importante considerar que não muito tempo atrás, ou de algum tempo atrás, em torno aí de 2020, salvo engano meu, últimos 4 anos, eficiência alimentar passou a ser considerada, dentro da diferença esperada de progênie, um item de melhoramento genético, de herdabilidade materno-fetal, dentro das famílias das vacas, dentro de matrizes que sabidamente são superiores que outras
por conversão genética. Vacas que conseguem ser mais produtivas com aquele quilo de proteína e aquele quilo de energia em conversão leiteira. Portanto, a eficiência alimentar, não só pelo DEL, mas pelo mérito genético, também permite que algumas vacas, aplicando-se essa matemática, puxa vida, ela está com 30 kg de matéria seca, mas está me entregando 70 litros de leite, vaca em pico. Se a gente for fazer essa divisão, você vai ver 2,2, muitas vezes 2,3 litros por quilo. Importante considerar, parte dessa resposta pode sim ser advinda de uma vaca que geneticamente tem condição de expressar eficiência alimentar otimizada, mas também o balanço energético de nutrientes pode estar pesando nesta matemática. E fazer ampliar este raciocínio é realmente um tanto quanto desafiador, mas é normal ver-se vacas em terço inicial desempenhando além de 1,8. Porém, ter um direcionador para nos guiar dentro de vacas de terço inicial. O que seria uma meta importante? Uma meta que consideramos satisfatória? 1,8 kg para cada litro, aliás, 1,8 kg de leite para cada quilo de matéria seca consumida, ingerida. Terço médio, 100 a 200 dias, 1,5. Terço final, 200 dias até a secagem, 1,2. Quando distribuímos matematicamente de forma equilibrada os três grupos, 100, 100 a 200, 0 a 100, 100 a 200, 200 a 300, e que temos realmente um DEL, todos os animais distribuídos homogeneamente nesses três grupos, espera-se que 1,5 quilos para cada quilo de leite de matéria seca seja o nosso resultado. Meus amigos, façam a matemática na realidade de vocês. Técnicos que me ouvem, passem a usar esta unidade, esta métrica, para que avaliem nas fazendas que os senhores prestam consultoria, qual a eficiência alimentar média dos rebanhos. Considerando que aqui eu não estou me referindo a concentrados somente, tampouco a volumosos, é a mistura, é tudo que as vacas estão comendo. Quanto elas estão entregando para cada quilo de matéria seca? Meus amigos, vamos lá. Faço essa matemática e de repente eu me deparo com aquilo que a literatura me indica um resultado preocupante. Ou escutei no Conversa com Leite que o Juliandro falou que 1,5 litro de leite para cada quilo seria uma média ano importante, mas eu estou com 1,3. O que é que eu faço? Onde é que eu estou errando? A checagem dos alimentos, do ponto de vista de balanceamento de dieta, talvez seja um ponto inicial importante. Vamos avaliar o que nós estamos fornecendo do ponto de vista da melhor combinação dos nutrientes que o animal requer, como obviamente o custo das matérias-primas para o atingimento destes requerimentos nutricionais, escolhidos da forma a encontrar o melhor custo-benefício. Pois bem, a gestão dessa dieta está sendo bem feita? Tudo é sempre igual todos os dias? Fiz um bom inventário de volumosos, principalmente? Vou ter a todo tempo esta proporção de alimentos tais quais eu tenho hoje? Estratégias para que daqui a um pouco eu não me surpreenda e tenha que fazer mudanças bruscas. Estou tendo a partir de agora? Tenho o que tratar? Ok, dentro de um balanceamento que é otimizado, fiz o alicerce. Muitas vezes a eficiência alimentar me entrega resultados ruins porque, uma, eu não tenho constância, duas, a qualidade desses alimentos proporciona aquilo que eu não quero, que é uma discrepância, uma oscilação muito grande de consumo entre os dias, e três, um balanceamento de nutrientes que não está de acordo com o que o requerimento que a literatura científica preconiza. Então isso aí pode ser uma problemática, e o fundamento de ter o que tratar e de forma otimizada a balancear esses nutrientes é o primeiro passo a ser checado, quando a eficiência alimentar está baixa. O segundo ponto, e este aqui, pela experiência que a gente tem de campo, e
por muito que converso com técnicos de diversas regiões leiteiras, este ponto aqui de extrema importância, os problemas relacionados à transição, que muitos já foram comentados aqui em edições passadas do Conversa com Leite, mas que vale a pena uma vez mais reforçar. Vacas que trazem consigo problemas metabólicos, tais quais a hipocalcemia e a cetose, nas suas versões normalmente subclínicas, as mastites logo de pós-parto imediato, os próprios edemas de úbre, as dificuldades de metrites, que não são necessariamente casos agravados de infecção uterina, mas que causam de forma constante e às vezes até recorrentes picos de febre, que vão fazer com que esses animais, nos primeiros dias de pós-parto, oscilem demasiadamente o consumo de matéria seca e demorem muito a ampliar este consumo de matéria seca, e que levam muitas vezes, por estes problemas terem reflexos imunitários quase que de uma forma imediata, a terem problemas de consumo e terem problemas de eficiência alimentar. Temos que ter extremo cuidado, primeiro, com a observação do padrão do corpo dessas vacas no dia do parto e nas semanas que se seguem. É sempre difícil medir isso e muitas vezes a gente não se dá o trabalho, mas todas as vacas que estão acentuadas no seu balanço nutricional negativo, balanço de nutrientes abaixo do que deveria, justamente por problemas de consumo e por ter genética especializada não atendida em suas necessidades básicas, faz com que as vacas, primeiro, produzam menos do que deveriam, e isso relacionado a consumo que não veio e a eficiência alimentar que também não otimizou aquilo que gostaríamos. Vacas que emagrecem demais, tenhamos sempre atenção quanto a isso. É provável que estes problemas de pós-parto, sobretudo os metabólicos ou metabólico-infecciosos, estejam comprometendo o nosso resultado. Todas as vezes que eu avalio um controle leiteiro, isso aqui cada um dos senhores pode fazer em casa, e eu descubro que as minhas vacas, por exemplo, que num dado momento, por exemplo, julho de 2024, as vacas do meu rebanho que mais estão se destacando em produção, aquelas que mais produzem, estão porventura no terço médio, significa que problemas no pós-parto nós tivemos, que comprometeram necessariamente consumo e quase sempre consumo e eficiência alimentar. E só depois que atingiu-se fisiologicamente o pico de produção é que nós tivemos o pico de... depois que atingiu-se o pico de consumo fisiológico, é que o pico de produção vai ser atingido também. E este quase sempre em capacidade de resposta inferior ao que nós teríamos se esse pico fosse dentro de um momento fisiológico, que cada vez mais em multíparas a gente tem visto se aproximar de 40, 50 dias. Na teoria, muito se falava em pico de 60, 70, mas multíparas de alta produção têm antecipado muito isso. O que é que eu espero de uma multípara de alta produção? Que ela me entregue suas melhores respostas em torno de 50 dias de pós-parto. É sempre importante lembrar que novilhas isso é um pouco mais tardio, mas avaliar quem são as minhas melhores vacas hoje vai me dizer muito do que elas estão passando nos seus primeiros dias, primeiras semanas de pós-parto. Problemas de pós-parto metabólico ou metabólico-infecciosos normalmente comprometem a eficiência alimentar das minhas vacas, e não somente naquele momento, mas normalmente estendendo-se uma eficiência alimentar comprometida ao longo de toda a lactação. E quando essas questões se agravam, muito provavelmente nós tenhamos algumas complicações reprodutivas. Quando severo, nós temos o anestro, balanço energético negativo, sobretudo, pode levar a esta consequência, ou simplesmente um retorno de ciclicidade, mas que não
permitiu, por N razões, a vaca conceber novamente num curto espaço de tempo, que leva aí a retomada da reprodução, a nova gestação, a estender-se muito dentro da lactação, o que vai fazer uma lactação maior do que gostaríamos, o intervalo entre parto também aumentando e a eficiência média de todo o rebanho caindo. E caindo por quê? Naquela divisão de 100 em 100 dias, se o meu terço inicial termina com 100, se o meu terço médio termina com 200, mas, por N razões, essa vaca demorou muito a tornar a emprenhar, o meu terço final não vai terminar com 300 dias. Ele vai terminar com 350, com 400, com 450. E aí, muito prejuízo entra neste enredo, nesta história. Se eu tenho um terço final, que à época, conforme falei, de menor eficiência alimentar, eu vou ter uma vaca que vai passar 150, 200 dias nesta condição. E esta vaca, dentro da vida útil dela, sem dúvida, produzirá muito menos do que poderia me entregar em volume de leite e lucratividade. Meus amigos, vencido esses 2 itens iniciais, tem uma oferta de alimento, balanceia a dieta. Na transição, estou acertando, estou medindo consumo, eficiência, minhas vacas estão iniciando bem a lactação e tenho feito um controle das doenças metabólicas e estou, obviamente, com alguns casos, mas não são predominantes e estão passando bem desta fase. E ainda a eficiência alimentar média do meu rebanho não está boa. O que é que eu devo fazer? Eu preciso olhar saúde da glândula mamária, zelar por controle de células somáticas, por contagem de célula somática médio-baixo, é um fator que diretamente influenciará na capacidade de resposta em leite que passa necessariamente pela eficiência alimentar. Às vezes eu estou acertando em tudo, no alimento, no balanceamento, estou passando bem da transição, só que estou pecando na saúde da glândula mamária. Um ubre que tenha agentes infecciosos quase que constantemente, ou por um caráter negligente meu, ou por aquele agente realmente ser de difícil controle, e que leva necessariamente a processos inflamatórios recorrentes a nível tecidual da glândula mamária, fará necessariamente com que a capacidade de síntese de leite seja prejudicada. E isso, obviamente, a literatura traz alguns números que são bastante impactantes e que a cada ano que passa, novas literaturas chegam dizendo que o prejuízo é maior do que se sabia até então, mas uma percentagem bastante impactante de leite vai embora quando a saúde do ubre não está ok. Então, mais uma vez, a gente bate nessa tecla. Não é por uma questão simplesmente de legislação. Não é porque o laticínio me cobra que seja, mas é principalmente para que eu zele da minha resposta produtiva, da minha lucratividade, é que eu preciso lançar mão do que estiver a meu alcance e que responda para ter sempre um controle neste quesito qualidade de leite. Contagem de célula somática baixa e, obviamente, uma pequena incidência de mastites clínicas. É aquilo que a gente espera e impacta demais na quantidade de litros de leite para cada quilo de matéria seca ingerida. Ou seja, a eficiência alimentar é impactada na condição da saúde do ubre. E mais um aspecto ainda que vale a pena ser comentado agora. Quando nós temos dificuldades, sobretudo na saúde do fígado, na saúde hepática, que muitas vezes está relacionado com a presença das micotoxinas, nós também teremos perda produtiva. Esta perda produtiva é muito difícil de ser medida. A literatura não chega num consenso a respeito disso. Mas o fato é que sempre que eu tiver dano em hepatócitos, as células do fígado, e muitas vezes lesões renais, muitas vezes lesões de epitélio de intestino, que normalmente são os órgãos de primeira grandeza a sofrer impacto das micotoxinas,
sem dúvida nenhuma, prejuízos na conversão leiteira virão por acréscimo. Então nós temos que ter este foco e esta consciência. Proteger as nossas dietas, proteger as nossas vacas com adsorventes de micotoxina fazem sim um impacto e proporcionam uma resposta de custo-benefício otimizado para os nossos sistemas leiteiros. Então, mais este ponto eu gostaria de pedir a atenção dos senhores. Protejam as vacas com adsorventes de micotoxina. Avaliem, sempre que possível, quantifiquem as micotoxinas dos alimentos, sobretudo quando houver suspeita visual de que aqueles alimentos não estão em plenas condições no que diz respeito a níveis de micotoxina baixos, conhecidos e controlados. Precisamos ter sempre este foco de atenção. E quando fazemos toda esta análise, já vi que tenho alimento suficiente, está necessariamente bem balanceado os nutrientes na transição, estou tendo meu zelo e meus cuidados, saúde de Uber ok, protegendo as minhas vacas contra as toxinas. E ainda assim, em alguns momentos nós observamos eficiência alimentar mais baixa. Lembre-se sempre que nós temos que considerar a média de produção corrigindo para DEL. Às vezes eu vou olhar, vou fazer a conta que ouvi no Conversa com Leite que tem que ser 1,5 litro por quilo e em dado momento do ano aquele negócio é 1,25. E daí a pessoa para e pensa, puxa vida, mas tudo aquilo que o Juliandro falou que impacta e é importante eu estou fazendo. O que é que pode estar havendo? É normal que durante o ano eu tenha concentração de vacas em fim de lactação. E quanto mais acentuado é a divisão entre inverno e verão, mais comum se torna esta realidade. Épocas de ano concentrando parições vão necessariamente promover neste ciclo uma época com mais vacas em terço inicial e uma época com mais vacas em terço final. Então sempre considere que o fator DEL ele é determinante na eficiência alimentar média do momento. É por isso que nós sempre precisamos gerar dados da nossa realidade e considerar sempre eficiência alimentar média de ano. E não necessariamente de uma pequena fração do nosso momento. De repente, agora seja interessante fazer eficiência alimentar. O DEL médio está em 155. Puxa vida, tem parições aí demais e estou com bom alimento, agora não tenho estresse térmico. Olha que legal. Mas daqui a um pouco nós vamos ter março. Minhas vacas estão sofrendo 6, 7 meses consecutivos de muito calor. Eu estou com 235 de DEL. Muitas vezes o meu rebanho é a pasto e elas não estão pastando porque já venceu o ciclo de estágio vegetativo das pastagens perenes de verão e as coisas estão ruins. E agora a eficiência alimentar, que lá no passado era 1,55, 1,6, que eu estava feliz, agora está em 1,20 e eu estou chorando. Consideremos sempre, gente, eficiência alimentar média ano, mas anotemos todo mês e busquemos, dentro destas 4 vertentes de análise, aonde é que eu posso melhorar, porque eficiência alimentar entrega dinheiro no bolso. Eu conheço quanto custa cada quilo de matéria seca, preciso conhecer, e também conheço o preço do leite. Agora, como é que a gente multiplica dinheiro no bolso nessa grandeza? Quanto mais leite aquele quilo de matéria seca conseguir me entregar. Espero que as informações da conversa de hoje, que não foi entrevista, mas foi, porque não, um diálogo entre eu que estou aqui e vocês que me ouvem em casa. Se alguma dúvida surgiu, deixe no chat do nosso YouTube ou no nosso Instagram, no Facebook, e eu terei total satisfação em poder responder. E se eventualmente for uma pergunta que
exceda a capacidade minha de argumentação e resposta, eu tenho muitos amigos que conhecem muito mais de vaca do que eu, e a prova disso é que já trouxe uma parte deles aqui e outros tantos que ainda virão no nosso programa. A todas as empresas que nos patrocinam, a Lely, a Gelgás, Bonete Agronutri, Rações Batavo, Rumo Nutrição Animal, Fitobiotics e aos amigos do Rancho do Leite, um forte abraço, minha gratidão por sempre acreditarem em serem parceiros da causa do Conversa com Leite. E a todos vocês que gostam do nosso programa, curtam, compartilhem, se inscrevam nos nossos canais, ajude o Conversa com Leite a chegar a um número cada vez maior de produtores e técnicos Brasil afora. Pela atenção de vocês e audiência, agradeço e semana que vem cá estaremos, se Deus quiser. Abraço a todos. Os Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. Os Lely Centers aqui no Brasil eles estão localizados principalmente na região sul, né, onde nós estamos próximo à nossa sede, né, no estado do Paraná. Também nós temos um trabalho já feito e realizado em Minas Gerais, né, e estamos também iniciando o trabalho no estado de Goiás. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, linha de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Produzir alimento é um ato que exige dedicação, trabalho e carinho. É assim o dia a dia da pecuária. Mesmo na rotina se buscam alternativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Inovar buscando a rentabilidade, mas comprometidos com a sustentabilidade. Esse é o novo rumo da eficiência alimentar. Foi com este propósito que esta empresa nasceu. Em nosso trabalho, valorizamos as relações de amizade, produzindo alimento de qualidade. E por meio de uma marca responsável e consciente, acreditamos na criação de novas formas de progresso, trazendo maior desenvolvimento para os nossos clientes. Nosso melhor ingrediente é entender o produtor e as necessidades de sua rotina. E através do nosso trabalho, construímos laços, aprimoramos técnicas e crescemos juntos. Todos os dias, buscamos o novo, com tecnologias validadas por pesquisas de uma equipe preparada para oferecer o melhor. Como fornecedor de nutrição animal, trabalhamos para garantir o melhor produto final e que garanta a segurança do alimento que você consome todos os dias. Com uma linha abrangente de produtos que auxilia na saúde, longevidade e produtividade dos animais dos diversos sistemas produtivos atendidos. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal.
Rancho do Leite. Produtos agropecuários e assistência veterinária. Trabalhamos com as melhores marcas e produtos veterinários do mercado. Com uma equipe altamente qualificada e assistência personalizada. Trabalhamos com exames, ultrassom, cirurgias, transferência de embrião. Rancho do Leite, o braço forte do amigo produtor. Localizado em 4 Pontes, Rua Bagé, 354 Centro.